Então tá. Nós temos ali uma pergunta. Boa noite a todos e todas. É Noite. muito bom ter vocês aqui, que a gente possa ter um bate-papo, né, Anne? Uma conversa assim bem livre, né? E a gente, né, tá muito contente porque acho que esse é um espaço de expansão mesmo das ideias do Bion, né, Anne? E de vez em quando a gente faz essas conversas. Né? Acho que o ano passado a gente não chegou a fazer, né, Anne? Não, acho que não. Acho que a gente fez no outro ano, né? É, que daí a gente pegou um fragmento de um seminário e a gente falou sobre, acho que era cesura, não me recordo bem, mas... Bom, nós temos uma pessoa nos mandou, vamos começar pelo que nos mandaram, o que que tu acha, Ani? Vamos, quem Pode está ser, aqui, porque eu acho que pode aí vai ser? aquecendo também, né? Tá, vamos É ver isso que aqui. que a Liege falou, a gente não preparou nada. A ideia é poder conversar e até se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa assim, bah, sempre quis saber mais sobre tal coisa, enfim, que daí a gente pode tentar Tentar. conversar sobre, né? Porque não quer dizer que a gente tenha as respostas, mas a gente pode juntos tentar construir algo, né, que faça sentido. Tá, deixa eu ver. A proposta aqui, quem mandou a sugestão foi a Gelene Lira. Eu não sei se ela está aqui, eu acho que ela não está, mas vai ficar gravado, né, Anne? Depois a gente. Então, ela colocou quanto ao pedido de sugestão no Story sobre as ideias de Bion para serem discutidas no dia 22, gostaria muito de saber mais sobre a contribuição dele para a psicanálise de grupo. Na verdade, os grupos foi a primeira, uma das primeiras, se a gente pode dizer que é teoria, mas as compreensões sobre grupos foi uma das primeiras que ele fez, né? Que ele começou a partir do trabalho dele na guerra, né? Ele No participou de Hospital duas guerras, Nordenfield. né? Uhum. Oi? No Hospital Nordenfield, lá com Isso. que ele fez Então, grupos lá, né? sim, e ele propôs algo diferente também, né? Onde as pessoas fossem mais participativas, ele nivelava, né? Ele não tinha o A coordenador, enfim, hierarquia não tinha uma militar. hierarquia, né? Ele fez algo mais linear, né? E, na verdade, o que aconteceu foi que, como era com o pessoal do exército, teve uma resistência bastante Durou grande. pouco tempo, Durou 6 pouco meses, eu tempo. acho. Isso, acho que foi em 6 meses, né? Então, logo foi descartado, mas depois acho que ele continuou, né, Ó, tá no chegando a hospital. Gilene. Tá chegando a Ah, tá. Gilene. É. Oi, Márcio. Tudo bom, Márcio? Ah, tá. A Gelene que fez a pergunta, né? Isso. Nós estamos tentando responder a tua pergunta, Gelene. E, enfim, depois ele continuou com o trabalho em grupos no hospital, enfim, né? Mas Na lá, Tavistock. logo, isso, logo foi, eu acho que não foi algo que levou muito tempo também, né? Mas é interessante que quando eu dou aula, enfim, eu sempre pergunto para os alunos, né? O que que vocês conhecem de bio? Sempre é grupos, né? Se Experiências alguém com aqui grupos. teve na faculdade, teve grupos, né? Se biam na faculdade, foi grupos, né? A Isoli está concordando, me lembro. Eu A gente tive, foi. Uhum. eu Eu. tive, mas foi uma coisa assim que não, enfim, eu não fiquei muito, enfim, sabia um pouco de grupos ali, mas na verdade o que ele fala, que eu acho que é bem interessante, que eu acho que seria, vai me ajudando aí, Léa, eu estou falando e tu Ah, vai, vamos indo, vai, vamos vai indo. acrescentar. Depois eu complemento aqui algumas coisas. Isso, que eu acho que isso é uma das origens depois para a parte psicótica e não psicótica, né? Hum, Eu acho que é uma semente o trabalho com grupo, né? Porque hum, ele parte da ideia de que, bom, a gente sempre tem um grupo de trabalho,
onde as pessoas se reúnem para um grupo de trabalho, mas sempre aspectos do inconsciente, aspectos atávicos vão surgir para, de alguma maneira, interferir nesse grupo de trabalho, Os né? supostos Ele básicos que ele. chamou isso, Hum. que ele chamou de supostos básicos, né? Eu acho muito interessante isso, porque é muito atual, né? Então, os supostos básicos são aqueles que vão interferir, né, como algo mais infantil, mais primitivo, que não, que vão tentar interferir no, para que o grupo de trabalho não funcione, né? Enfim, interferem no grupo de trabalho, né? E aí ele elencou três, a minha Siri me respondendo aqui. Ele foi o que eu encontrei na Tá internet. respondendo. Ela sabe. Então, ele trouxe três supostos básicos, então, que são aspectos, né, que tem a ver com algo do primitivo, né, que a humanidade traz junto consigo, né, desde os primórdios, né, e que quando um grupo se une, né, esses supostos, esses aspectos primitivos, eles vêm à tona, né? Então, cada grupo vai ter uma característica maior ou menor. Então, por exemplo, esses são três supostos: um é luta-fuga, o outro é dependência e o outro é pareamento, Ou acasalamento, né? chamado de acasalamento, né? Então, o luta-fuga, o que que seria, né? Seria mais baseado nas ideias que a gente pode pensar da Melanie Klein, né? Da posição esquizoparanoide, vamos dizer, né? Tem uma cisão e sempre o inimigo está fora, né? Então, sempre o grupo se une para se proteger de um inimigo que está fora. Então, tem uma cisão e esse inimigo precisa se proteger desse inimigo. Então, é a luta-fuga um dos exemplos que ele dá é o exército, né? O exército seria um tipo de grupo luta-fuga. Isso quem estava na faculdade e estudou Bill deve saber, né? Mas eu acho que a gente nas instituições, a gente tem essa possibilidade de ver esses supostos básicos transitando. Isso é interessante, né? Às vezes uma instituição ela pode estar. A Isoli, que trabalhou muito com instituição. Eu trabalhei na Brigada Militar e tu trouxe isso do Exército. Na Brigada Militar, quando eles entravam na coisa esquizo, sempre surgiu os bodes expiatórios, né? Uhum, Então, é aquela coisa de quando tu via, surgia alguém dentro do grupo que se tornava bode expiatório, um ou dois. uhum. E aí Algo ficava mais gritante, mas, esquizoparanoide, né? mas isso é na Esquizoparanoide, época que eu era estagiária. Cindido, né? Então, acendido. é bem isso que tu tá trazendo mesmo. Hum. E claro que eu acho que nessas instituições fica um pouco mais claro, mas em Bem, qualquer claro. instituição existem esses momentos, até numa família, numa Hum. escola, enfim, né? As Podem instituições haver momentos, psicanalíticas. isso, muito, né? Podem haver momentos, né, de luta-fuga, né? Isso que é interessante, assim, porque isso vai dar a dimensão de quão primitivo pode ser um grupo, né? Ou não, porque e é muito parecido com a questão da posição, com a Da- parte psicótica e não psicótica, Dos porque estados de mente. É, nem estados de também. mente, mas se tu consegue circular por vários estados de mente, mais sadio tu estás, Uhum. né? Hum. Como a gente pensa na parte psicótica e não psicótica, quanto mais tu transita entre a parte, não é que tu não vai estar na parte psicótica e aí tu vai ser saudável, não. Tu poder entrar em contato com a tua parte louca, sair dela e ir para a tua parte não psicótica e poder fazer esse trânsito, é isso que vai te ajudar, a criatividade, enfim, né? Então, esse transitar por esses supostos também vai dar uma ideia de saúde da instituição, porque nenhuma instituição está livre, né, de Uhum. ficar psicótica,
que os supostos básicos são a psicose da instituição, né? Então, aí vai, né, descambar para essa situação, mas depois vai voltar para outra e vai resolver as suas questões, enfim. O outro estado seria o suposto básico de dependência, né? Que é a ideia de que tem alguém que é o salvador da pátria, né? O Messias, né? Enfim, o Messias é o pareamento também, né? Mas, enfim, é alguém porque eu acho que o que caracteriza o dependência é a religião, né? Então, assim, tem alguém, né? O pastor e as ovelhinhas, né? Enfim, alguém que tu vai seguir O cegamente, Salvador, o salvador da Messias. pátria, né? O Então, mito, né? Aquelas coisas. hã? O O mito. Seria. mito, aquelas coisas, né? Uhum. E o que a Então, gente poderia falar do fanatismo relacionado a esse tipo de grupo? fanatismo estaria no suposto básico de dependência, né? De dependência. É, porque tem um, né, algo. Claro que daí a gente Colocado está falando da parte psicótica, né? Da instituição, da com personalidade, predomínio, né, Anne? o predomínio da parte psicótica, né? E aí o fanatismo fica bem dentro do grupo de dependência, né? Claro eu acho que se a gente pensa no fanatismo, também outros supostos básicos podem estar circulando, né? Porque de repente vai ter um perigo externo, né? Então, o perigo externo seria o luta-fuga, né? Então, mas eu acho que predominantemente no fanatismo, eu acho que é o suposto básico de dependência, né? Que é tem A um idealização, mecanismo né? que precisa. Oi? A idealização, A né? idealização, exatamente, né? Algo, né, de idealização porque aí tem uma cegueira, né? Uma cegueira que tu tem que seguir sem pensar, porque todos eles existe um impedimento do pensar, né? Do Uhum. pensar como o Bion fala, né? De pensar os sentimentos, de pensamento crítico, enfim, né? Fecha os olhos e vai. Não, né? Uhum. Não. E esse é o perigo também da despersonalização dentro de um grupo, de uma massa, né? Uhum, Uma massa desse tipo, né? sim. A turba, né? A coisa Sim. do grupo que se junta e daí não pensa, e daqui a pouco sai a quebrar tudo, porque sei lá, né? Porque Sim, entra entra num estado entra psicótico, no estado na né? loucura Que é, total, né? que é o suposto básico, seria isso, né? Que é algo primitivo, que emerge, né? Do grupo. E o outro seria o pareamento, né? Que existe, ou o acasalamento, que ele falou, né? Mas eu acho que o pareamento até fica mais legal, porque daí a gente não fica assim, né? Mas sempre assim, é que tem uma dupla que vai gerar um salvador, então, né? Seja uma Uhum. ideia, seja, Uhum. enfim, algo que venha para salvar, né? Pode ser o nascimento de alguém, mas também pode ser uma ideia, né? Que É seja uma bandeira, O né? Qualquer coisa. bioexpansão acho que nasceu a partir de um pareamento, hein, Anne? é, mas eu acho que não estava, mas não, eu acho que a gente entrou em contato com uma parte primitiva e depois a gente Ah, foi uma coisa mais exatamente. assim, eu quero pensar. Mas porque a ideia seria da salvação, de alguma coisa que tu também fique dependente, né? Isso. Né? Tipo que é Não, algo a gente entra e sai, eu acho que é essa a ideia, assim, também, né? Poder poder entrar transitar dentro da nesses parte estados, né? psicótica, né? Uhum. Né? Então, mais ou menos, então isso circularia, né? Eu fiquei pensando, uma época, eu acho que na época da pandemia, acho que a gente estava nos supostos básicos, sabe? Uhum. Que tinha um Uhum. perigo de fora, que era a China, sei lá, que tinha trazido o vírus, né? Uhum. Tinha uma coisa
de trazer algo salvador, que era a vacina, sabe? A gente estava num estado assim, né, É verdade. de, É, de muita fragilidade, né? Muita é. fragilidade. Então, acho que a gente circulou por todos os supostos básicos aí, né? Que era a fragilidade do grupo, né? Enfim, de um país, né? De um país do É, mundo. e depois disso, tu vê quantas situações vieram para consultório, né, com síndrome de pânico, com essas questões todas, né, essas ansiedades, assim, né, esse A lugar, né, parte mais primitiva, mais né? primitiva, né, mais psicótica. Transacionada. A gente ainda está, né? Acho que a gente ainda está colhendo frutos disso, né? Uhum, Muita coisa, né? Mas, enfim, eu acho que a gente circulou por essa fragilidade do humano, né? uhum. A fragilidade que a gente foi exposto. Eu me lembrei que o Júlio Conte, ele, na época, a gente fez uma jornada do IPSE, e aí era o inimigo invisível, né? O nome da jornada, e a gente falou muito sobre a pandemia. E o Júlio Conte falava que era a quarta ferida narcísica, ter que lidar com a É, peste, né? Eu achei muito interessante isso, porque é isso, é interessante. algo que nos atravessou, né? Né, enfim, inconsciente, a Terra não é redonda, não é quadrada, enfim, né? O macaco, e a gente tem que lidar com a peste, que foi, eu acho que é uma coisa que nos, que é uma parte, eu achei bem interessante isso. Mas, enfim, eu acho que dos grupos é mais ou menos isso, assim, né? Um E resumão. tem uma curiosidade que a Melanie Klein não era favorável a essas Não, ideias do Bion sobre grupos. Ela não ela apoiava dizia o que para trabalho ele dele. abandonar isso aí. Uhum, dizia para ele largar. É. Mas você sabe que tu deve saber, né, que o Bion se tratou com a Klein, né? E que quando ele chegou, quem contou isso foi o Arnaldo. Quando ele chegou na primeira sessão com ela tinha ficado trancada do lado de fora do consultório e que ele teve que pular a janela e abrir para ela por Essa dentro. história eu não conhecia. Muito bom. O Arnaldo tem um monte de história, a Ah, gente tem, tem. onde a gente tem que convidar ele para vir só para contar caos. Aham. É Muito, eu bom, um adoro cafezinho, né? Para falar sobre Café com Arnaldo. Que café ele com o Arnaldo, contar as vai histórias do Bill. falando e vai É, contando. Tem um monte de história e história dos Fofocas. Fofocas do Rio. fofocas. é, as histórias dos colegas dele lá dos Estados Unidos, também lá de Los Angeles, e tal, o pessoal que se tratou com o Bill, né? Que então o pessoal vai fazendo depoimentos, né? É bem interessante. Mas enfim, gente, queria escutar vocês. Não sei se a Girlene ficou satisfeita com a nossa. Acho que ela não sei se ela está ali. Ela tá aí, mas está fechada a câmera e o É. áudio. E não sei também se para vocês ficou claro também, se vocês, o que que vocês sabiam, enfim, o que que... Oi, Breila, tudo bom? Oi, Brilha. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora Oi, sim. Aham. boa Oi, noite, Gelene. Boa Anne. Boa Boa noite. noite a noite. todos. Boa Desculpa, noite, acho que eu boa estou noite. falando junto com alguém. Tranquilo. Eu sou Girlene. Ai, oi, Gelene. Obrigada pela sugestão. Não sei se É, contemplou aqui o que tu estava esperando. Contemplou, sim, contemplou muito. Eu conheci Bion na minha formação, né? Eu estou concluindo o início da minha formação, né, em psicanálise. E aí fiquei incumbida de apresentar um seminário com uma colega sobre Bion e a terapia de grupo. ah, Tá E bem. aí foi como eu conheci Bion e fiquei apaixonadinha por ele. E aí agora, assim, eu fiquei bem feliz porque a apresentação do seminário me rendeu um convite para dar aula no Instituto futuramente sobre bio. Então agora Ah, eu estou bacana. mergulhando de cabeça nele, assim. E é isso, assim, eu percebi já com as minhas poucas pesquisas que realmente foi um período curto, né, Bem curto. que ele se dedicou Uhum, aos grupos, né? isso. uhum. Ele Mas tem um eu, livro dele, né? Experiências em grupos, né? Ou com grupos, né? Esse é um livro Uhum.
que não foi Isso, publicado, não foi editado novamente, né, Anne? Acho que Acho que tem ele uma, tá esgotado, tá né? esgotado. É. ai, pois é uma pena, né? Tem várias coisas assim que são difíceis de encontrar, né? Uhum. Dele. Eu fiquei muito feliz em conhecer o canal de vocês, o grupo, e expandir mesmo, né? Porque eu fiquei surpresa com o quanto ele foi influente no início da psicanálise no Brasil, né? Uhum. Então, ele veio 4 vezes ao Brasil. Eu sou de Brasília, então ele participou aqui do início da Sociedade de Psicanálise e acho que é pouco difundido mesmo, assim. Acho que quero fazer parte desse movimento aí de expandir as ideias dele. Ó, bacana. É, Acho que esse era o nosso objetivo, Gilene. A gente fica sempre feliz quando escuta, né? Falas como a tua. Sim, E a Virgínia Bicudo também, né? Traz o Bion para o Brasil, exato. né? Então, temos assim, ele tem, e em Brasília tem os seminários de Brasília. São livros, três, né? quatro, 74, 75, acho que 76, Anne, não estou me recordando Ah, exatamente, eu não mas sei exatamente, com data são assim. seminários e também não tem publicados assim livros específicos. Seminários um de Brasília tem um livro, mas também é esgotado. E esses seminários Uhum. estão em outros livros, assim, né? Mas não especificamente como os de Brasília. Então tem esses seminários. Eles têm em espanhol também. Ah, ótimo. É, Bem, vou estar sempre por aqui agora, Ah, gente. bacana, Tô seja muito feliz de bem-vinda. estar Vem com estudar com a vocês. gente Obrigada. também, se quiser, tá convidada. Aliás, Com todos. certeza. e tem Obrigada. o, e tem um livro do Zimmermann também, que Ah, é deixa eu pegar Experiências aqui com para mostrar para o Grupos, pessoal. Peraí. Experiência com Grupos, o livro do Zimmermann, e eu tenho o Bion É da um bom Teoria livro mesmo Prática, que de tem sugestão para quem está. um Acho que é capítulo, legal mostrar, né, Anne? tu Os tem ele aí? livros. Eu tenho Tem, que... ó, Eu tenho o pessoal. mais antigo. O Zimmermann foi um psicanalista gaúcho que ajudou muito a difundir as Difundir. ideias também. Uhum. Eu fiz grupo de estudo com ele, e então ele tem o livro Experiências com Grupos, porque ele trabalhava muito com grupos, Também. e Ah, deixa eu esse pegar esse. tem um capítulo aí desse grupo que é desse livro que é sobre grupos, que é bem interessante, porque porque Ó, ele é Gilene, esse aqui. muito didático, né? O, o, o O Zimmermann é Zimmer. muito bom de ler, porque ele é muito didático, né? Muito, e eu tinha associado uma coisa que me perdi agora, Ah, mas queremos escutar vocês também. vamos lá, gente. Eu Vocês. estava me lembrando que em Los Angeles, porque ele foi para Los Angeles ali no final dos anos 70, né? Aliás, no final dos anos 60. E foi morar em Los Angeles e ele queria morar no Brasil, né? Quando ele esteve no Brasil, que a A Helene Francesca comentou, parece que não quis, ela que não quem não apoiou quis muito. foi a esposa dele, porque ele foi para a Argentina, aí teve aquele livro Introdução às Ideias de Bion, que é muito bom, né? Que é da Elizabeth Bianchetti. Bianchetti, do Thor e do Greenberg, né? Esse livro é muito bom, está esgotado. Mas esse é um livro que vale a pena também, porque ele é um intermediário, Eu né? vou Às vezes mostrando aqui, Anne, vamos ver. Espera que eu vou pegando. eu tenho ali, depois eu posso pegar, se tu não... Porque o ler Bion no Bion logo de início, às vezes é meio complicado, né? Então, esse aí mesmo, né? Coitado, tá todo Todos esgolepados, o meu também. esgoelepado já. Mas depois, quem quiser também se pegar as referências, pode entrar em contato lá pelo Expansão, né, Anne? Que a gente. Isso. Esses aqui consegue ainda alguma coisa em sebo, mas acho que depois que o Bion começou a ser mais, assim, nesses últimos anos, ser difundido, muita coisa tá difícil de achar ou tá muito caro, né? Eu comprei num sebo também, até foi o pessoal A da Maura Books, que eu Maura. acho que conseguiu para ti. Isso. Para ter, porque é um livro interessante e eu acho que ele é bem
ele é um pouquinho mais complexo, porque o Zimmermann é muito didático. Eu gosto desse para dar aula, inclusive. Psiquismo fetal, a Leandra. Hum. É, Chegamos, cheguei a suspirar. chegamos a suspirar as duas juntas. Marcos, fala, Marcos, depois eu vou para pergunta. Não, assim, uma curiosidade. Quando a senhora trouxe que a questão do grupo em Bion tem a ver com menos hierarquia, e quando falou dos supostos básicos, eu, especialmente quando trouxe os termos menos hierarquia, eu me lembrei da posição dele sobre o establishment. Uhum. Já vem dessa época, não é, doutora? Já era um germe, eu acho, de uma semente. Questionar, né? De Uhum. questionar o establishment, né? O que está já posto, né? De poder trazer questionamentos, né? Sim, acho que sim. Acho que está dentro dessa dessa ideia, lógica. dessa lógica, né? De questionar tudo que está posto, né? Então, Questionar o salvador, né, da pátria, Ele vai a falar questão lá no Atenção à primitiva. Interpretação, né, Marcos? Tá sobre, mas eu acho que tu pegou bem, eu acho que ele vem com essa semente já nessa experiência que ele teve com o exército, não só com os grupos, mas como primeiro ele foi, né, na Primeira Guerra, ele participou na Segunda Guerra dentro dessas hierarquias militares, assim, né? Então, dentro desse sistema, eu acho que ele vai, como acho que toda a ideia de experiência emocional percorre a obra do Bion, né? Ele vai transformando essas experiências, né, que ele foi tendo em algo para ser pensado, né, dentro da psicanálise, assim, como modelos, como ideias. Então, dá para ir porque costurando, tá? E Uhum. aí, e aí entra essa questão da mudança de paradigma, né? Também. Quando ele, né, propõe algo mais dentro de uma ideia espectral, né? E sai da estrutura, né? Então é um outro jeito de pensar a psicanálise, né? Tá sempre, os grupos estão dentro, né, de um espectro, a parte psicótica e não psicótica, né, sempre com atenção nessa turbulência que existe, né, entre, não é de um lado ou de outro, é no entre, né, então, acho Mas que a questão da religião e do exército já vem um pouco em Freud, não vem? Estava um pouco em Freud, né? sim, Já sim, estava um pouco. Mas eu acho Bion parece que vivenciou, mesmo como no exército, em loco, vamos dizer assim, né? A questão Uhum. da hierarquia, do establishment, da desnivelamento de poder, que caiu muito na clínica atual, né? uhum. Essa questão não tão hierárquica, né? Sim, Menos simetria, né? Menos simetria, né? Mais simetria e menos assimetria. O menos Trachtenberg fala um termo, né, Anne? Menos Como é que é? assimetria. É a É que é simetria. interessante isso, essa questão ela é interessante, bem interessante, eu acho que tu trouxeste, porque na verdade existe alguém, é ele que falava, né, que se espera que da dupla alguém esteja melhor, né? Porque senão está muito Numa igual, sessão vai de dar análise, tem duas pessoas ansiosas. Espera-se que uma menos que um a que outra, no esteja caso, o isso. analista. É isso. Isso.
né? Porque e essa questão da simetria porque precisa ter uma assimetria. Precisa ter, né? Porque tu precisa acreditar que tem alguém que vai te ajudar, porque senão. Mas eu acho que a questão é mais de qual a postura que o analista vai ter. E eu acho que isso que é algo muito sutil isso e que é complexo, sutil e complexo ao mesmo tempo, porque agora quando tu falasse eu associei que tinha uma época, pelo menos aqui em Porto Alegre, que alguns analistas eles tinham o divã, a sua poltrona num andar, num degrau acima, Acima. do divã, né? Então, assim, esse tipo de assimetria é o que não se precisa. É como estar próximo sem ser igual, né? Sem ser, não é igual a palavra, talvez, mas Uma diferença sempre há, né? poder, porque, enfim, tu pode estar próximo da pessoa, né? Mas e ter uma assimetria. Por exemplo, a neutralidade ela é importante. A neutralidade está dentro da simetria também, né? De poder ter que ser neutro, né? Senão tu acaba virando, fazendo a dança da mãe O Joana, né? Renato Trachtenberg, ele traz o termo simetria heterogênea. Isso, Exatamente. Paty, estava tentando lembrar. Isso Isso, aí, é. isso aí. Uhum. Eu achei o máximo, ele trouxe até numa das Nossas simetria atividades. heteróloga, né? Que denota a complexidade e a coisa do espectral, né? Isso. Essa simetria heterogênea. Isso Uhum, aí. isso. Porque ele, até o exemplo que ele dá é da mãe do bebê, né? O Renato, né? Que, vamos dizer, tem uma simetria, mas existe uma diferença entre o bebê e a mãe, né? Mas existe, enfim, os dois estão sentindo a mesma coisa, mas existe tem algo, né, que é heterogêneo ali, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar, né, em termos da. E talvez fique bem mais difícil de trabalhar, porque quando tu tem lá um andar acima, parece que já está posto, né? Uma diferença. Eu acho que essa é uma questão bem importante que o Bion traz uma diferença que o acento não está no paciente, está no analista o tempo todo. Uhum, Ele não uhum. fala do paciente, ele fala do analista, né? Então, como que a Tem gente está uma, implicado? Acho que tu está falando desse lugar, né? Nessa poltrona acima, né? hierarquicamente, como o Marcos, né, traz. Acho que foi Uhum. muito bom mesmo o link que ele fez. É, bem bom. Então, essa é uma Ah, mudança de paradigma. Estava no paciente muito, né? Na transferência. Então, o Bion vai mudando isso. Vai Até o trazendo tipo outros de, vértices de observação dessa prática aqui. até o tipo de antes, interpretação, né? É, Né, tu tem um saber sobre o outro e a interpretação histórica que vai ser clássica. do passado, não sei o quê, né? Quer dizer e que ela acaba sendo algo raso, não, mas limitado, né? Porque tá aí, né? Então, o quão complexo é, né? Tu ampliar o pensamento e a capacidade de pensar, né? Mas agora eu não me lembro mais quem é que tinha perguntado sobre o psiquismo fetal. Não me lembro mais quem foi. A Tá no Leandra, chat. né? Tá no chat Acho que foi a ali. Leandra. Foi a Foi a Leandra. Leandra. Uhum. Ahn, Estou tentando pensar por onde é que eu começo. Pois é, acho que tem... pelo aprender da Começar, experiência, quem sabe? começar do começo. É, Né? Que são várias coisas que a gente é. pode pensar, né? Que tem uma Teoria do pensar. hipótese. Oi? Na teoria do pensar, ele já começa a falar ali, né? Uma É, consciência eu rudimentar ali do isso. bebê. Eu fiquei pensando no Édipo, sabe? Que de repente dá para a gente ir para, né, para uma coisa mais primitiva, né?
Usando na pensando no grade? Édipo, porque ele fala que vamos dizer, o Édipo já estaria presente no momento da concepção, né? De Então, uma pensando assim, pré-concepção inata de um Édipo. isso, né? E que, vamos dizer, tem a gente sabe que o Édipo freudiano, né, lá pelos 3, 4 anos de idade, né, e que o superego vai ser o herdeiro do complexo de Édipo, aí depois a Klein, né, que é o Édipo ali nos primeiros 6 meses, né, que vamos dizer, o terceiro entra no desmame, né, na falta, né, e o Bion, ele vai trazer acho por isso que eu fiquei pensando na questão do psiquismo fetal, que talvez já no momento da concepção, né? Que no momento da concepção já são 3, né? No momento que existe né, um desejo, enfim, que já existe um Édipo primitivo, que é isso que a Liege falou, né? Um Édipo primitivo, que são os desejos desses pais a respeito desse bebê, né? E que no útero, né, então vai se formando uma janela, né, da pré-concepção, né, Uma através dos ritmos expectativa. da mãe. Então, isso já seria algo do psiquismo fetal, né, porque através dos ritmos da mãe, o bebê vai tendo uma ideia, né, se a gente pode pensar isso, mas enfim, que existe uma pré-concepção do que seria o mundo lá fora, né? Através desses ritmos que vão ficar impressos no corpo, né? Que é o... A imaginação radical, imaginação Isso, radical. obrigada, eu estava tentando pensar nisso, né? Que até tem a ver com o meu trabalho amanhã. Da imaginação radical, né? Que são esses ritmos impressos no corpo do bebê, né? Então, todas essas sensações que a mãe vai vivendo, Esses registros que vão ficando, quem sabe, Nani, assim, esses registros emocionais e sensoriais, talvez, que a gente sensoriais, nem. né? Então, isso já seria parte do psiquismo fetal, né? São a imaginação radical, como a Liege lembrou, né? E que no momento do nascimento, essa pré-concepção é uma janela aberta, né? Então, é como se fosse uma moldura, né? Eu acho tão bonito isso, assim, que é uma moldura aberta, né? E que, na medida que esses ritmos vão se confirmando, essa moldura vai se preenchendo. Então, é uma pré-concepção aberta, e na medida que nessa relação se confirma, vai se tornando uma concepção do que é o mundo, né? Do que é o mundo, De do que uma são realização ou não realização. ou não realização, né? Então, aí que está a teoria do pensar que a Liege lembrou, né? Então, e aí, como é que se dá a comunicação? Então, dentro né, no útero, enfim, no pré-natal, é a imaginação radical. E no momento do nascimento, a identificação projetiva, porque já tem um espaço, a identificação projetiva ela é tridimensional, né? Anne, Então, pode falar. posso fazer uma pergunta? Claro, claro, vão falando, porque a gente Tá, É, vai. gente, vamos falando, é vamos. algo que fez eu pensar muito quando eu vi lá com a Márcia, a questão do conceito de reverie e identificação projetiva. São dois conceitos diferentes, mas te ouvindo agora falar, de novo me veio essa questão, porque a reverie é algo bem primitivo, não é? É a mãe poder sentir, perceber de alguma forma, imaginar, né, a necessidade daquele bebê. Mas será que, agora tu falou, parece que tu me respondeu, não sei. Será que isso já não seria uma identificação projetiva? Foi isso que eu pensei. Tem essa reverie, a mãe tem condições de fazer essa reverie, porque, porque esse bebê já faz esse movimento de identificação Sim, projetiva. porque na verdade a reveria é uma função. O Bion Uhum, fala em função e fator. A Fator da reveria é uma função. função, a identificação projetiva é um fator uhum, entendeu? É um uhum, fator
Eu acho que o teu raciocínio está correto. Uhum. Então, tem uma função que vai ser viabilizada por um fator que é a identificação projetiva nesse caso. Nem sempre a identificação projetiva vai ser um fator, isso vai trocando, né? Às vezes uma Sim, coisa é um fator, outra coisa é uma função, o tempo todo troca. Ele sim, fala isso em Aprender da Experiência, né? sim. Mas eu acho que Fala, ali com o bebê parece que é exatamente sim, isso que tu porque está é a trazendo. única maneira de se Se comunicar. comunicar. É colocando no outro, foi por isso que ele mudou a ideia de identificação projetiva que a Melanie Klein falou, que a Melanie Uhum. Klein trouxe, que é a identificação projetiva como uma comunicação, né? Então, Aham. como é que vai saber se está com fome, se está com sono, se está não Sim, dormente? sim, Então, sim. é só botando para dentro da mente da mãe, Da mãe. está Aham. sentindo para ela poder identificar. É uma comunicação muito primitiva, Isso. né? Que Vocês é querem ver uma coisa que me chamou a sensorial. atenção também, que eu até anotei para a gente, que eu acho que fecha também, porque o Lacan, ele via a identificação projetiva sobre o analista como um espelho. Então, assim, eu fiquei imaginando, trazendo o Bion, que seria, se a identificação positiva do subanalista é um espelho, lá, Lacan, eu imaginei que Bion vê como um pensador para se alojar nele, né? Então, a identificação projetiva, o analista seria um pensador para essa identificação projetiva se alojar no analista, para o analista poder, então, trazer, dar, né, ajudar a pensar. Sim, tu está Como falando ser um assim, vamos... continente para essa Isso, comunicação. está falando que tem, por Ele, de exemplo, alguma forma, também eu acho que pensavam um pouco parecido, né? porque a identificação projetiva, quando o indivíduo precisa colocar no outro uma coisa que ele não tem como conter, que é o que a Liege falou, né? Então, é um conteúdo que não tem continente. Né? Tem Uhum, um uhum, sentimento que eu não dou conta. E que eu não uhum, dou conta porque lá, o bebê, vamos pensar, né? uhum, Não tem nem como dar conta, né? Mas uhum. então seria um pensamento, né? É um sentimento, pensamento que Sim, está sem pensador, né? Vamos pensar assim, é isso que tu está é. dizendo. Estou tentando Sim, e fazer. dá para pensar como sendo um espelho também, né? Porque aquilo me devolve, aquilo acolhe, devolve também de alguma forma, né? Eu achei interessante essa questão do espelho, sim. Só para título de. Não sei se a gente Eu consegue. acho bem, eu estou pensando algumas coisas aqui, Anne, também, pensando que quando o Bion propõe todas essas ideias, né, ele diz, o que que é uma mente, ele questiona, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é útil para a gente pensar, não que isso tudo exista. Né? Uhum. Então, Sim. eu acho que é importante a gente também ir pensando nisso, que são modelos, ideias para a gente pensar como é que acontece talvez isso de um estado de mente para outro, porque o Bion, ele traz que o bebê procura não é uma pessoa, é uma mente, né? Que é isso que ele está falando, que contenha, né? E eu acho que importante também, acho não, importante. Estou pensando aqui nessa diferenciação que existe a partir do aprender da experiência, que na teoria do pensar, do pensar, ele vai trazer como a identificação positiva, como uma comunicação em que o bebê coloca para dentro da mãe, né? E a mãe, com a sua reverie, com a sua função de reverie, vai conter isso e devolver metabolizado para o bebê esses elementos betos colocados. No aprender da experiência, ele vai falar na função alfa e nessa do que a mãe recebe do bebê, na verdade, é uma comunicação da experiência emocional. A mãe, ou de fome, por exemplo, o bebê chora, né? Não são, porque quando ele fala em elemento beta e elemento alfa, esses elementos não existem, é uma ficção. Então, o que que é? Ele fala da experiência emocional e da experiência sensorial que o bebê transmite para a mãe, que ela vai conter isso e acalmando, na medida que ela vai acalmando o bebê, significando aquilo que ele está sentindo ou experimentando, ali vai acontecendo essa transformação. E é isso, ele vai ganhando repertório, vamos dizer assim, e aprendendo a lidar com a experiência, aprendendo da experiência a partir dessa Uhum. relação com a mãe. Acho, E não sei, dá, Ani, eu vejo bastante diferença nesses dois momentos, assim, né? sim.
Eu fiquei Não, Já não pensando entra que tanto a identificação projetiva, eu acho, nesse momento. fala, eu Patrícia. fiquei pensando que essa ideia do Bion de psiquismo fetal ou mente primordial, se é que são a mesma coisa, né? Também foi para defender a ideia de continuidade, né? Entre a Uhum. vida pré-natal e a pós-natal. Isso. Aí, Uhum, boa, Então, o Tati. bebê já vem com pré-concepções, né? isso, isso. Para essa Inclusive continuidade se dar. Há muito sim, mais do que a nossa cesura, há muito mais, é, né, do que a cesura sim, do nascimento. com mito edípico É. privado. E aí entra, vamos dizer, uma pré-concepção mito edípico privado. Então, é por isso que quando o bebê nasce, ele precisa ser adotado pelos pais, né? Uhum. Porque ele Por que que não nasce. teria uma mente, né, primordial? Uhum. É uma tábula rasa, É, Hum. né? Que a gente aprendeu em algum momento, tábula é rasa. verdade. Aham. Então, e aí o modelo continente, porque daí essas coisas, desses conceitos estão todos meio juntos aí, né? Uhum. A identificação projetiva, que precisa ter um continente, né? Na verdade, o que a gente trabalha no consultório, né, nos aspectos mais primitivos, é da identificação projetiva que se repete, que algo falhou, né, nessa comunicação mãe-bebê, e que a pessoa leva consigo e coloca nos outros, né? Que seria a identificação projetiva patológica, né? Patológico, né? Uma comunicação que Então, é o que não deu certo, a gente recebe aquilo que não teve continente, né? E que está precisando de um continente para que possa ser pensado, né? Para ser metabolizado, enfim, né? a Sandra Bulhões que fala fazendo ninho, né? Eu gosto dessa, que aí o analista, aquilo vai fazendo ninho na mente do analista para Sim, poder, de alguma forma, comunicar depois aquilo digerido para o paciente, de alguma forma, que ele possa assimilar, entender, né? Aprender. hum. E aí, gente? Eu acho que do Foi. psiquismo fetal assim, é um vistaço, né? Porque tem muito mais É, coisa. Eu acho que, né, o que a Leandra a Leandra, o que que achou, Leandra? Tá. é algum a- complemento. é, Uma coisa, enquanto a Leandra não fala, que tu É, trouxe, Anne, acho que é... Fala, Leandra. Oi. eu estava com um pouco de dúvida com respeito à cesura com psiquismo fetal. Não sei que ligação que tem com cesura. Uhum. É que o Bion utiliza uma frase do Freud, Isso né? é. Então, ele Vamos traz dar. essa ideia da cesura como se tivesse, para poder pensar que há algo antes, né? E depois do nascimento, né? Que é o que a Anne estava falando, de que por que que a gente não poderia pensar que existe uma mente primordial como uma pré-concepção de algo, porque não é uma tábula rasa, né? Tem algo se passa ali. Então ele está propondo isso para que há muito mais além da cesura e do que, né, a nossa, acho, a filosofia pode pensar. Então acho que tem, não é só não tem um antes do nascimento, né? Tá tudo interligado, porque a cesura a gente pode pensar como uma imagem de um rio que liga duas margens, tem um antes e um depois, né? Tipo, então a gente pode. Tem o bebê lá, a vida intrauterina, e tem um depois da vida intrauterina, o nascimento. Mas está tudo relacionado, mas tem uma mudança catastrófica importante porque é o nascimento. Mas existe um antes que fica ligado permanentemente. Se a gente usar essa imagem do rio, acho legal para poder pensar que mantém ligado essas duas margens, né? Então, não Uhum, é como se estivesse algo nasceu, existe um trauma do nascimento, que eu acho que é isso que o Freud traz ali, né? O grande trauma do nascimento, e depois é pós-nascimento. Então, assim, Ah, pensar que não nesse tivesse trânsito, acho que a Anne continuidade, né? falou, o né, pré, também.
A Lembra, você tábula falou pós, rasa. você falou pós, me fez lembrar então o pré-natal e o pós-natal Ah, aí. boa, Leandra! É, também. É, Boa imagem. Uhum. compreendi então agora. Agora eu compreendi. Eu fiquei pensando sobre isso. É bacana. Agora deu para entender esse trânsito E aí. eu sou péssima para recitar a frase, tá? Mas é a frase do Freud. Eu até posso buscar aqui para ler a frase Sim. direitinho. Eu vou buscar ela aqui na. Vou ver se eu Ah, encontro sim. para. Uhum, Tá? Vou ver se eu acho aqui, Leandra. Eu uhum. acho bem importante que o Bion amplia, né? Acho que o que o Bion faz, ele expande, não é à toa que o nosso expansão tem esse nome, né? Porque ele expandiu muitas ideias, né, de Freud, de Klein, então ele vai usando como talvez uma inspiração, me veio essa palavra aqui, né, para ele ir ampliando. Mas são ideias originais, assim, não são. E uma coisa que a Anne Ai, falou, né, são os modelos. Eu acho que é bem importante que o Bion está trazendo, são modelos para a gente pensar. Não é que, uhum, existe uma cesura, né? O que que é uma cesura? A gente pode uhum. explodir essa ideia, né? Sim. Mas consegui, mas assim, a fala que vocês trouxe, até mesmo a Patrícia, deu para entender. É, consegui expandir aqui sobre Ah, esse que bom. psiquismo aqui. Eu vou tentar achar a frase do Freud. E que a gente vai ter, né, várias cesuras e mudanças catastróficas na nossa vida, né? Sempre, né? O tempo todo a gente está vivendo isso, né? Infinito, né? Deixa eu estar no texto da turbulência, essa frase. Oi, Eu boa acho. noite. Boa Boa noite, boa Tudo noite. bem? Como vão Tudo bem? Seja vocês? bem-vinda. Obrigada. Enquanto você procura a frase, talvez é, Já eu. achei. Já Ah, então achei. tá. Traz a Ó, frase quer que primeiro, eu depois você leia? pergunta. Tá. Eu vou ler a frase do Freud, depois vou ler o Bion, tá? Só para a gente ter. O Freud diz em 1926: há uma continuidade muito maior entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do ato do nascimento nos permitiria acreditar. Essa é a frase do Freud. Aí o Bion fala: o sumário de Freud pode ser descrito como um sumário no qual a impressionante cesura é muito impressionante, como se a gente considerasse isso, é muito impressionante. Quase essa ideia de cesura não nos permite que cheguemos a supor que o feto pudesse ter uma protomente personalidade e pudesse desenvolver esta protomente em uma mente após o nascimento. Então aqui ele faz essa diferenciação, porque a ideia de cesura parece que faz uma cisão e Corte, não é isso que ele está, um corte, corte, né? não é isso que o Isso, Bion não é um propõe, corte, uma né? Ele continuidade. propõe fazer uma ligação entre um pré-catastrófico e um pós-catastrófico. Acho que o Márcio queria. Ah, não, eu acho que primeiro A a Eide, Miriam, a né? Eide, A depois o Miriam. Márcio. Não, pegando essa ideia, então, né, do pré e pós, talvez, assim, na minha mente, né, ouvindo vocês, sair. Acho que continuamente a gente tem que sair da ideia de interrupção, né? Continuamente. Sim, Sempre sim. existe a interrupção e a continuidade, um recomeço, um novo começo, alguma coisa assim, né? Sempre Uhum, contínuo. Uhum, Como tem um modelo, né, de Bion que fala da mente em espiral, no uhum, sentido de uhum, que ela está sempre se compondo, né? Infinitamente, vamos assim dizer. Então, acho que essa uhum. ideia nova, né? Para mim, nova. Para vocês que são já estudiosos de bio, todos estudiosos, pelo que eu vi, eu não tenho ainda muito acesso, né, a bio, estou começando agora. Então, é algo muito interessante, né? Isso de recomeçar, de interromper, mas continuar, enfim, uhum. que acho que é isso que se dá durante o processo terapêutico, né? Finda-se uma sessão,
há uma interrupção, uma cesura, e depois tem um recomeço, e depois tem uma Ótimo. continuidade, né? E isso E vai compondo esse movimento em espiral, né? Bacana. esse movimento, Bem porque lembrada a sessão. pode ter até uma repetição, mas ela vai em espiral, ela vai tendo uma modificação, né? Pode até se repetir, mas a gente vai Sim, circular, tem uma é, continuidade, mas, né? Mesmo a sessão, né? Ela pode terminar, mas ela continua, né? Na cabeça do analista, isso. na cabeça do paciente, né? Porque Uhum, o tratamento pode se dar entre as sessões, né? é. Uhum. Acho até que se dá mais entre as sessões, muitas vezes, do que dentro da sessão. É É um mau verdade. negócio. Os intervalos, né? Entre uma sessão porque e outra, como a melodia, né? Que Debussy traz essa ideia, né? Na Que a pausa. melodia se dá entre os espaços, né? Entre as notas musicais. é, É verdade. A ideia de entre as esse Bacana. sessões. modelo, né? Se o É. modelo de continente Uhum. conteúdo que o analista apresenta pode ser levado entre, o Hum. paciente aprende a pensar, né? Uhum. Uhum. Então, o tratamento vai se dar durante, né? Leva com Isso, ele. Leva com porque, ele, vai ser sim, contínuo. é porque não é só na sessão, né? Não, Começa-se o processo e o processo vai ficando instalado, vamos assim exato. dizer, né? E o que se dá entre as sessões, o que se dá na sessão, né? Isso. Uhum. Uhum. E aí entra Muito o legal. aprender da experiência, Uhum. né? Vai, Certo. esse aparelho para pensar, essas Uhum. experiências vai expandindo, assim, vai. Bacana, Edissa. Tu trouxe trazendo as sessões, porque o Bion falava que toda sessão é uma nova sessão, né? Então, Sim, sim. É, a gente está é. sempre em permanente transformação. E será que é por isso que nós trabalhamos tanto? Boa, boa. Trabalhamos É um pensando. mau negócio, né? Eu acho que o próprio Bion fala isso, né? Esse mau negócio. A psicanálise é um mau negócio. Então. É, porque vai tendo tanto envolvimento, né? Da nossa parte, enquanto analistas, né? Então, acho que alguma coisa se dá sempre na relação, né? Que é um ganho para ambos. Eu entrei hoje, sem querer, porque eu vi lá, agora há pouco, 8h40, Ah, vi que vocês estavam falando e consegui entrar, né? E ai, vocês coisa estavam boa. falando da assimetria. Então, que eu acho que é isso que se dá, né? Durante a sessão. Então, se dá algo nessa relação que é assimétrica, mas é contínua, é interrompida, se recomeça e se constrói, né? E quanto ambos ficamos envolvidos, né? Paciente e terapeuta. Uhum. Muito Sabe, eu fiquei interessante. pensando assim que se eu não penso, às vezes, nesse conceito de continente de conteúdo de uma forma muito chapada, no sentido assim de que as errâncias dessa relação primeva, elas são importantes também, né? A depender da capacidade de tolerar Claro, frustração. Porque tem até uma frase do James Joyce que eu acho que dá para ampliar isso, que é assim, os erros são os portais das descobertas. Aí eu fiquei pensando no sintoma como um dom, que o sim. Leandro O Stitzman Leandro fala, fala. Uhum. e o Lacan, né, que o sintoma é que dá o caminho, porque assim, essas errâncias, esses desvios é que também vai apontar possibilidades de contingência por parte do analista. Uhum. Uhum. Bem, boa parte. Ótimo, Márcio. Márcio, né? Vem, Márcio. Oi, aí, dá para E ouvir? aí, queridão? Vamos lá, vamos. Boa noite para Boa vocês, é um noite. prazer estar aqui. Li recentemente um trabalho de um psicanalista, o Mário Eduardo Costa Pereira, um cara que escreveu um trabalho sobre pânico e desamparo. Num dado capítulo desse trabalho, ele usa Bion, e ele vai fazer uma associação, e queria ouvir vocês para ver se faz sentido isso,
pegando essa ideia, né, de um conteúdo sem continente, né, aquilo que a gente não dá conta pode acabar sendo projetado, e que a função Reverie seria justamente essa capacidade de acolher, metabolizar e devolver isso, né? E a partir disso, o Mário Eduardo Costa Pereira vai citar a ideia de terror sem nome do Bill, né? E vai associar a um termo em inglês, que eu não sei qual é a melhor tradução dele, porque ao pé da letra seria objeto que rejeita a identificação projetiva. Isso é um troço terrível. Deve ter alguma tradução melhor, né? Não, mas eu Mas acho tá que bem, tá, É dá essa para mesmo? entender, né? isso é É, no. Tô porque tentando. eu não sei se tem alguma obra que traduz melhor o termo, mas em inglês seria essa geringonça, seria aquilo que falhou na função materna de Reverie, né, retorna como uma espécie de objeto recusado, objeto rejeitado. E é justamente esse objeto que rejeita a identificação projetiva que tem relação com terror sem nome e que teria relação, portanto, com a ideia de crise de pânico Sim. ou com a angústia de terror, né, na vida adulta. E isso faz sentido porque Lá o Mário no. Eduardo Costa Pereira ele não é um profundo conhecedor de Bion. Por isso a minha checagem com quem de fato estuda Bion. Eu me lembrei, em Los Angeles, eu escutei o Brodstein, e ele dizia o seguinte, que o pânico é um medo, não é um medo é um medo de algo que vai acontecer no futuro, mas que já aconteceu no passado. Uma Então, eu acho experiência uma terrorífica aí. experiência terrorífica. Então, agora não me lembro, aliás, se a gente está lendo no Second Thoughts isso ou se é no Elementos de Psicanálise, não me lembro, mas eu sei que em algum lugar eu estava lendo isso aí. Eu acho que é no Second Thoughts com as gurias, né? Eu acho que Que é é no ataque aos elos de objeto, ligação ali, não. um objeto que não aceita identificação projetiva. Então, o que acontece? O bebê tenta colocar o seu pânico, o seu terror, estou com fome, Teoria né? do pensar. Que é o medo de morrer, na verdade, né? Um bebê com fome, ele está com Sim. medo de morrer, né? Ele não pensa que é É um um medo de terror, morrer, só que ele. mas é um aniquilamento, né? Estou com fome, né? Quer dizer, se esse bebê coloca esse medo, que não é só dar o peito, né? É isso que a Liege falou, é entrar em contato com o terror do bebê de não ter um objeto que ampara, então entrar na mente, né, da mãe. E Então, emocionalmente estar ali, né? emocionalmente continente, né? Então, se esse objeto não aceita a identificação projetiva do bebê, que é isso que agora o Márcio está aqui, ele estava lá em cima para mim, agora não aceita a identificação projetiva, isso retorna aumentado. Então, existe uma hipérbole da identificação projetiva. Então, aquilo que eu tentei colocar no outro, para o outro acolher com a sua mente, com a função alfa e tal, volta aumentado e fica enquistado. E em algum momento da vida isso volta como pânico. Quer dizer, seria o terror sem nome, que fica sem nome, porque o objeto que deveria, entre aspas, né, dar um nome para isso, acolher, sentir, pensar. O medo do Então escuro deu, também. rejeitou, recusou. Rejeita, porque a rejeição da identificação projetiva, eu estou tentando lembrar onde é que eu estava lendo isso, acho que é no século. Isso Teoria do pensar, talvez. está na teoria do pensar. É, na teoria do Não, pensar. é no Second Thoughts, Liege, a gente estava lendo isso. Né? A gente vai começar. Então, Aquele fluxograma que eu mandei, ele tem isso, dessa identificação que vai, né, que na verdade vai entre aspas, né, mas sim, que esse objeto não é continente. não acolhe.
Isso. acolhe, isso volta como terror sem nome. Uhum. É que eu acho que a gente está lendo isso, Liege, no anterior ali, Nos ataques ao elo, mudança é o anterior, dos ataques ao elo. É isso. aos Então, elos de ligação, né? isso. E aí volta aumentado e depois, em algum momento, vai aparecer como pânico, que na verdade o pânico, vai acontecer algo, mas não é, já aconteceu. Pânico ou medos que a pessoa não consegue Sim, nomear, né? Sei lá, sim. medo É a síndrome escuro. do pânico, né? É. Síndrome do Sim, é que o pânico. Márcio falou da síndrome, mãe. Sim. Eu cheguei a imaginar na leitura do Mário Eduardo Costa Pereira que esse objeto que rejeita a identificação projetiva funcionaria no aparelho mental como uma espécie de objeto multiplicador do terror. Essa ideia de hipérbole que a Anne acabou de colocar Uhum. aqui, né? Funcionaria como uma espécie de objeto multiplicador, porque aí é Aumenta, medo porque pânico de escuro, pânico de barata, pânico de cegueira, pânico. tem E aí, continente, né? É aí que sim, tá. Não sim. teve um continente para É um essa. conteúdo que ficou tão grande e que não, né, aumentado, Transbordou. transbordou, e que não tem continente para isso, né? Então, Aham, aham. então vem, né, para a gente, vem assim, dessa maneira, né? Então, esse é o, sei lá, poder, o analista poder conter, poder, né, contactar com essa mente, né? Acho que a Samantha queria. Samantha. Oi, Samantha. Eu estava aqui pensando também nessa ideia sobre o objeto que é rejeitado, se nós poderíamos pensar se isso também se dá no conceito de mãe morta do Green. O conceito de mãe morta do Green é um conceito é um pouquinho diferente, porque a mãe morta é uma mãe que já esteve viva. É uma mãe que estava e perdeu. Por exemplo, alguns exemplos que ele, né, que se dá é assim, por exemplo, a mãe interagindo com o filho, enfim, daqui a pouco a mãe tem uma perda. E aí E ela ela fica desliga. deprimida e ele perdeu. A mãe morta sempre é assim, algo estava vivo e perdeu. E daqui a pouco a criança perde, a criança, né, enfim, o filho, enfim, perde aquilo. Então, é um pouquinho diferente, né, pensando claro que os impactos que isso tem, aí a gente pode pensar, mas só pensando no conceito, tá? É assim, é algo que eu tinha e perdi, né? Sempre eu tive algo, né? E perdi. Mas claro que a gente pode pensar qual é o continente que ficou para essa criança, como é que né, sumiu, então, enfim, dá para a gente entender, né, toda essa dinâmica da Dá para usar relação. o modelo do Bion para pensar as ideias do Green. Isso, a mãe morta, Sim. exatamente, né? Mas eu, Mas eu eu sempre achei que a tradução mãe morta para o português não era boa. Eu sempre fiquei com a impressão seguinte: seria melhor se a gente botasse uma nota de rodapé e traduzisse mãe que morreu, é porque verdade. daria uma ideia Boa. de contínuo, entendeu? Como a Boa. tradução em português foi mãe morta, bom, É. parece que ela já nasceu morta, né? Parece Aham. que é uma coisa Nunca que esteve viva, né, Márcio? Nunca exato, esteve parece um viva, dado de né? natureza, entendeu? Fica uma coisa É verdade. estranha com a própria ideia do Green, né? A Uhum, impressão que eu tenho é essa. é verdade. Eu fiquei pensando que a mãe morta do Green não aproxima muito da ideia do Bion, essa coisa de não, a mãe não ser continente para Bion, pelo fato de que a mãe morta do Green é muito mais uma mãe que vai desinvestindo do seu Uhum. filho, né? Que é uma mãe viva, porém indisponível E- emocionalmente. Que eu Mas é acho que é um que, pouco diferente, assim. não, é diferente, o conceito é totalmente diferente, mas a gente pode pensar, como a Liette falou, na dinâmica disso. E aí pensar assim, que bom, é uma criança que não encontra mais a mente da mãe, Uhum. né? Não encontra mais esse Pensa, continente.
dentro daquilo descontinente. que a gente estava falando, essa criança perde o continente mente da mãe, né? E daí, bom, o que que acontece, né, com isso, né? Como é que é? Enfim, porque existe um vazio, né? Aí o Green fala que daí fica uma mente com, né, com a criança, né, em criança, o filho, enfim, né? É que a Com esse mãe acaba vazio, retirando né? o investimento libidinal, não Exato, tem né? mais investimento, né? Total, Passa pela né? libido. É. E é radical, porque não tem nem a coisa de tolerar a frustração, não existe isso. Eu acho que Não. também nessa situação o bebê também morre, né? Uhum, Fica uhum. um bebê morto também. Esvaziado também, né? Sim. Mas eu estou pensando uma coisa aqui que eu acho que também é interessante, né, Anne? Não sei, porque também a gente pode pensar nessas condições inatas, na tolerância à frustração inata do bebê. Né? Porque mesmo que a mãe morta ou a mãe que não tem um continente, né? Esse bebê pode também conseguir sair desse estado e se desenvolver. Eu não sei se é boa a palavra, assim, né? Psiquicamente, né? Ter um Suportar, né? desenvolvimento. É, Suportar essa suportar isso e, ausência, né? talvez um. É que daí a gente entra dentro do modelo bioniano, de pensar Isso, isso. estou pensando no modelo É bioniano. outro É. modelo, daí, Uhum, né? Não é o modelo do Green, mas realmente, né? O que que daria a diferença? Por que que uma criança suportaria mais ou não? Tem bebê que é atirado no lixo e uhum. sobrevive, né? E sobrevive. É, o que que é isso, né? O que isso significa, né? Sobrevive, claro, a gente não sabe como fica emocionalmente, enfim, mas sobrevive, né? Alguma coisa de vida tem, né? Senão, A gente conhece muitas situações assim, né? Então, Olha então, depois só, passa para pensando fala no aí. modelo de Bion, talvez a gente possa, daí a gente teria uma compreensão diferente, é outro framework, né? Eu acho que não são coisas, ou é isso ou é aquilo. Não, é um Não. outro jeito de pensar a mesma situação, é outro framework, né? Isso é ótimo, né? Porque tu pode olhar pelo vértice clássico, né? Pelo funcional, pelo estrutural. Uhum. Tá muito. é, é que Boa eu, noite. não, eu estava pensando, né, a diferença, então, da questão da mãe morta e da ideia do pânico, né, Uhum. que é aguardar aquilo que vai acontecer no futuro, porque já aconteceu no passado. Então, me ocorreu a sensação, né? Se a gente for pelo viés da sensação, então a mãe morta é aquela criança ou paciente que já experimentou algo muito bom, teve uma sensação de prazer, de encontro, de continência, Uhum. experimentou algo bom e depois foi perdendo, como se a mãe, né, vai perdendo a vitalidade, vai se desvitalizando, vamos pensar assim, Uhum. né? Então, houve a experiência de algo bom e isso vai sendo perdido gradativamente ou de repente por um impacto emocional, né, da mãe ou de quem faz a função de continência. Enquanto que a ideia de pânico, a sensação inicial é ruim. Uhum. Não houve a sensação do bom, né? Houve a sensação do ruim e a expectativa da repetição do ruim. E até porque, Não penso eu, tem, não chegou nada. Sim, é, a é, tentativa de se livrar daquilo que Isso. estava ruim, né? Que a gente é, pode é. colocar o nome aqui dos elementos beta, né? As Beta. sensações ruins, tentativa de se livrar daquilo e não conseguiu Não um continente consegue. para colocar, né? Volta, Então, volta a aumentar. Aí acho que entra como a gente pode pensar nos objetos bizarros, né? Que volta, né? O retorno da identificação projetiva com os elementos beta, o superego da Restos de mãe, que o ego e Bion fala. superego. Uhum. O, Volta su- isso, o né? objeto bizarro é algo que não pôde ser digerido, né? É, Eu acho que uma figura legal para o objeto bizarro é aquele filme, o Alien. sim, tá Eu sou boa. do tempo antigo, quem lembra? O primeiro Alien. E o cara, Saiu!
Agora sim, quem é da Jovem Guarda aí não vai lembrar, mas assim, o primeiro Alien, o cara começa a ter uma coisa no estômago, né? E eles Hum, deitam ele lá e sai o bicho de dentro do estômago dele, que é o alien, né? Mas As o alien é alucinações o também. objeto bizarro, É, aquilo que não pôde ser digerido, né? Então é algo que não conseguiu ser metabolizado pela mente. Eu acho que essa figura é muito maravilhosa, boa. né? E aí eu, né? Todos nós temos aliens, né? Algum alien minúsculo. Alguma coisa não digerida nós É temos, né? sempre. No que ela vai se transformar, não sei, né? uhum, O que certo. ela vai Fiquei fazer com a pensando, gente? Ah, eu fiquei pensando assim na questão do bebê morto, não é que não tem jeito, porque eu pego aí no conceito do bio de ato de fé, porque eu acho Uhum. que uma criança dessa, ela vai desenvolver assim como de um jeito diferente, como se fosse um giro planetário em torno de si mesmo. De alguma forma ela vai. O que vai dar a gente não sabe, mas é nas errâncias tem como trabalhar. Então tem como, tem como, é material para trabalho. Sempre tem Por isso que fé, né? Para que Tem que algo. ter, por isso que mas Eu acho que sou eu gostei apaixonada dessa no ideia das Bion, sabe? errâncias, Assim, é, essa ideia das errâncias, porque é aí que a vida acontece, né? é no total. não saber, é no menos cá, é no não conhecer, é na incerteza, né? Então, acho que entra um pouco isso também, Paty, aí, É. nesse ato de fé daquilo que não se conhece. Uhum. De que algo pode acontecer, de É, que algo pode ser modificado, né? não uma coisa em si, não algo que Porque tem, né? Uma causalidade. isso muda totalmente a maneira como a gente enxerga a Totalmente. clínica, né? Porque a gente sai da questão da patologia, né? Eu acho isso maravilhoso, assim. Uhum. Então, bom, sempre vai ter tem que ter o ato de fé e que algo vai acontecer para modificar, né? Enfim. Mas, enfim, né? A gente já estamos na hora, né? Tá bom esse papo aí. Quem mais é? Não sei, a gente pode mais uma, Anne? Vamos mais uma, se alguém Se alguém tiver. quiser. É, olha, eu muito vou bom. aproveitar, então. Gente, Eu nunca tinha ouvido o termo mito de Édipo privado. Eu achei uhum. muito interessante. Mitedípico privado. Privado. E o do Freud é universal, Ah, né? É. O Freud é sim, universal, o mito. sim, é. E o Bill vai falar de cada um tem o seu próprio mito privado. Isso. E seria assim a própria teoria que a Experiência, criança própria vai experiência. Uhum. Cada um tem uma construindo da teoria, relação cada um tem uma triangular? teoria a seu respeito, né? E É. que Ah, tá. necessariamente não precisa ser triangular, por exemplo. Né? Não precisa ser. Não. Não, não, Uhum. É o que se dá na relação desde o é momento do nascimento, talvez, assim? desde o momento da concepção. Concepção, né? Então, na concepção, os pais, eu estou hipotetizando aqui, os pais têm uma É, ideia, esse filho vai vir para unir o nosso casamento. Quer dizer, isso é um tá. mito privado, vem para isso, tem um mandato, né? Bom, se essa criança nasce e aí esses pais conseguem aceitar ela, né? Hum, Talvez esse mito se modifique, né? Enfim, né? Que pode uhum, o mito edípico privado, todos os mitos ele tem valor de pré-concepção, então pode ser modificado. certo. Né? Não é, Uhum. até eu ia falar uma coisa, mas acho Da que vai dar grade? muita coisa, ficar para uma outra vez, porque É, quando Ah, a Patrícia falou do fanatismo, a gente não falou da crença, sim. que a crença é aquilo que toma toda a mente e não tem espaço para pensar. Né? A Satura. crença não permite dúvida, e o fanatismo entra dentro desse modelo, né? Da crença, né? Que não tem dúvida, tu tem que crer, e ponto, não pode duvidar. Né? Na medida que tu aprende Não a pensar, questiona. porque
quando o bebê nasce, ele precisa acreditar que algo vem para lhe cuidar, para amamentar, enfim, para você, enfim. Então, existe uma crença básica, né? Só que na medida que a relação vai se estabelecendo e o pensamento vai tendo espaço, então a crença diminui e vai havendo um espaço para o pensamento existir, né? Seja nas realizações positivas ou negativas. E na medida que isso vai se desenvolvendo mais, vai havendo aprender com a experiência e a prudência na ação. Então, isso é um crescimento, né, mental, né, que parte de uma crença. Então, se a gente pensa a mente como um círculo, né? Num primeiro momento, no fundamentalista, a crença ela toma parte de toda a mente, né? Não tem espaço para dúvida. E quando o bebê nasce, é a crença, mas depois vai o pensamento, né? A crença vai diminuindo, o pensamento, o aprender da experiência, a prudência na ação, e aí esse aprender com a experiência, e cada vez aumentando mais a capacidade de aprender com a experiência, não termina nunca, né? Por isso que a É expansão infinito. é infinito, né? Certo. Eu fiz um resuminho aqui, mas eu acho que o fanatismo ele está diretamente proporcional à crença, são mentes fundamentalistas, onde existe só a crença, eu tenho que crer, não Não posso tem duvidar, espaço para dúvida. não tem espaço para dúvida, né? Mas eu nem sei, eu fui para E cá, eu aí nem sei entram as verdades absolutas que o Bion traz também. isso. Márcio, a mãozinha levantada. Queria ouvir vocês um pouco a respeito dessa ideia de mito privado ainda, né? A impressão que eu tive até aqui de alguma leitura do Bio é que a ideia de mito privado ela me abre a possibilidade de outras narrativas míticas que podem ser interessantes para o sujeito. Sim. Bom, se abre para outras narrativas míticas que podem ser ricas para um determinado sujeito, para aquela singularidade, então me parece que a partir de Bion nós podemos pensar no mito de Osíris, no mito de Babel, Oxumaré, ele fala. no mito de Babel, no mito de Krishna na Índia, no mito de Odin na Europa do Norte, nos mitos xamânicos da América do Norte, nos mitos latino-americanos. Enfim, eu acho que isso abre um campo, a meu ver, de possibilidades de pensar uma psicanálise a partir de contextos míticos culturais também, né? E sairmos de um certo aprisionamento a uma concepção mítica do panteão grego que foi fundamental na construção da Europa e da ideia de Ocidente, né? Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que Bion não usou esse termo, claro, mas me parece que ele permite a gente pensar uma psicanálise decolonial lá para frente. Talvez, Sim, acho que talvez. é uma Né? boa Não ideia. Até porque Eu estou apenas sonhando um pouco com isso. Bom. Pode ser. Porque ele sai também da questão da sexualidade que o Freud Total. trouxe. Ele vai para o conhecimento, então qualquer mito pode ser utilizado, né? Utilizável, Ó, né? Aí, ó, tá na grade aqui, não sei se conseguem ver. O mito é um terceiro, Dá para ver. a coluna é o terceiro. Nascer. É o mito. E a Isso é grade elemento de dinâmica. psicanálise? Hã? Isso está nos elementos de psicanálise? Tem nos elementos de Tem no psicanálise aqui, é século desse TOTS aqui que também. tá. Vários tem. Tá. Um dia a gente Todos tem os que livros falar têm. só sobre os elementos da grade, né? Eu Ah, acho a que gente podia fazer um dia sobre as uma grades. conversa sobre isso, porque daí a gente Boa. entra numa, né, poder ter uma ideia de como é que é a grade, porque eu acho que a grade ela nos auxilia muito também para compreender o Anne, desenvolvimento. a grade, ele tá aqui, ó, nesse Tem livro. aí também. Em Também tudo tem que aí, é livro Sueli. dele tem. E também tem. Do Nos Davi. 4 livros dele tem, na Aprender da Experiência, Aprender a Experiência, no Sempre no Transformações, finalzinho lá na tem última. a grade, que Deixa eu ver se é aqui.
É o elemento alfa, elemento beta, mitos, sonhos, pensamentos Oníricos, oníricos, que ele fala que pré-concepção, sonhar, conceito, acordar. Daí depois tem a pré-concepção, que é a metade da grade, que ela vai dar a diferença. Concepção, conceito, o algébrico, né? Sistema o cálculo dedutivo. algébrico e o sistema dedutivo científico. Científico, Vem que aí. é a complexização do pensamento, né? Na medida que é a abstração, na medida que o pensamento vai se complexizando. Que esses dois eixos da grade, aqui é o eixo genético, que é o desenvolvimento do pensamento, e esse aqui é o uso do pensamento. Como eles podem ser utilizados. É. E aí os mitos também cabem aqui, né? A gente vai, né? O mito de Édipo, ele faz A aqui, ele gente vai usando. A gente pode compreender a grade toda dentro da trajetória de Édipo, né? Por Então, exemplo, mas pode ser toda outro uma mito, pode pegar qualquer compreensão. outro mito, eu acho, e colocar dentro dela. Acho que sim. Dá pra... É um pouco o que o Márcio está falando, que é um mito privado que cada um vai ter o seu, se vai usar como modelo um mito cultural ou algo da sua regionalidade, Porque eu por acho que que não, né? o mito tem muito a ver com a teoria que tu tem a respeito de ti mesmo, né? Exato, é. Esse é um mito edípico de privado, né? E por isso que ele tem valor de pré-concepção. Eu acho que é aí que eu entrei na coisa da crença. Porque ele é um mito, mas ele tem um valor de pré-concepção, então ele pode ser modificado na medida que ele vai Pode. sendo compreendido e pode ter modificação. Mas eu acho que é isso, gente. Não tem que deixar com gostinho de quero mais para a próxima. Senão a gente Muito fica bom. aqui, né, Anne? Às vezes a gente fica Tá vendo o papo conversando, aqui? vai embora. Muito bom. Obrigada, gente. Muito bom vocês estarem aqui Obrigada, viu? dividindo com a gente. Agradeço. Muito Obrigada. E no ano que vem nós vamos ter surpresa. Semana que vem a gente divulga, né? Que Vou legal. aguardar para divulgar. Não, ainda Mas não aí dá. fica Só semana que complicado. vem. Aí fica complicado, né? A curiosidade, como é que Mas faz? claro, curiosidade. Capacidade negativa, ó, aqui os grupos são aprender da experiência Epistemofílica. também. Isso. Epistemofílica. Mas vocês se encontram toda quarta? Como funciona? É uma vez por mês, na última quarta do mês sempre tem evento. Legal. Então a gente está querendo agora para novembro, como a gente vai lá para Gramado, na FEBRAPS, a gente tem um convidado, mas daí a gente fala entendi. com ele Tem um pessoalmente. convidado que a gente vai pescar ele lá, vamos ver se ele aceita o nosso Entendi. convite. Mas todo mês a gente tem os grupos de estudos também, né? E tem essa atividade com o Leandro, que vai ser agora também em novembro. Então, Os grupos de estudos, eles acontecem alguns uma vez por mês, outros tem supervisão também, né, Liege? tem Toda supervisão em semana, grupo, né? tem várias Legal. coisas. Muita Muito coisa bom. acontece no Bioexpansão. Legal. Obrigada, gente. Muito Bom obrigada. descanso, gente. Bom descanso. Vamos tirar uma Beijo. foto? Posso tirar uma foto? Alguém vamos. tira uma foto? Vamos tirar uma foto do grupo? Podemos postar lá, gente? Liege, Oi. bom congresso para você. Obrigada, queridão. Deixa eu tentar tirar Bom aqui. evento. Vou tirar uma foto nossa aqui, peraí. Todo mundo rindo. Muito bom. Leandro abriu a câmera, legal. Deu. Muito bom, Valeu, gente. pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Um abração, gente. Bom descanso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado Beijão, vocês. tchau, tchau. 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 Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.